Uma das pautas sugeridas por ouvinte é hérnia de disco e dor ciática, que são assuntos que a gente tem abordado aqui no programa, mas não com enfoque de como solucionar isso através da quiropraxia, que é aí um método super interessante, que também nós já abordamos no programa Quiropraxia, mas especificamente na hérnia de disco e dor ciática. Para tanto, convidamos o especialista, que é o Henrique Servi. Seja bem-vindo, Henrique. Tu és quiropraxista. Exatamente, Newton. Quiropraxista. Que significa? Bom, se tu for pela denominação da palavra quiros, do grego, né? Quiros, mãos, e praxis, prática. Então, é a prática com as mãos, né? No início da profissão, que foi em 1895, se tratava basicamente com as mãos. Hoje já tem alguns aparelhos específicos, né? Com a evolução da profissão, já se tem alguns aparelhos específicos, inclusive para tratar a hérnia de disco, que é a maca de flexão e distração, né? Tem uma máquina? Tem uma maca específica para te trabalhar a articulação, no caso o segmento específico da coluna que tem a hérnia de disco, né? Tu tens que recuperar aquele segmento da coluna, dar mais espaço para aquela, entre um osso e outro, entre uma vértebra e outra da coluna, para que o disco intervertebral ali que foi lesionado com a hérnia consiga se recuperar e o material seja reabsorvido. Assim tu consegue ter os resultados com o tratamento para hérnia de disco. Certo. A hérnia de disco tem, parece, assim, uma idade básica, um tempo para ela aparecer, que seria por volta a partir dos 30 anos de idade. Tem sentido ou pode dar em gente já bem mais jovem? Estatisticamente sim, né? Porque a hérnia de disco, em geral, ela se forma não de uma hora para outra, como as pessoas pensam. O que é bem típico de uma hérnia de disco é uma situação que eu vou descrever: a pessoa se abaixa para pegar alguma coisa meio pesada e, ao levantar, dá aquela famosa travada na coluna, né? Aí é o momento que se forma a hérnia de disco. Mas, em geral, a hérnia de disco ela é um processo de desgaste. Degenerativo, exatamente. A maioria das hérnias. Claro que se tu sofrer um acidente, uma queda considerável, tu pode formar uma hérnia de disco no momento da queda, né? Ou no momento do acidente. Mas o que acontece na maioria dos casos é devido à má postura, à falta de hidratação. Aí vai num acumulativo histórico daí, porque com mais idade ela se manifesta. Exatamente, tu vai desgastando, vai degenerando o disco, que funciona como um amortecedorzinho entre uma vértebra e outra da coluna. Tu vai degenerando esse disco com o passar do tempo, e o material que se encontra no centro dele, que é um material gelatinoso, funciona para amortecer mesmo para não ficar osso com osso, para o leigo entender. Exato. Então, quando tu degenera o disco e aquele material vem para fora, ou sai. Exato. Esse material gelatinoso, ele vem para fora, se extravasa para fora, ele fica bem no centro do disco, ele vem para fora, gera todo um processo inflamatório, porque esse material em geral pega a parte de inervação que sai da coluna, né? E que pode levar à dor ciática, a famosa dor ciática, né? Que dizem que é terrível, né? Tem casos que é bem complicada a dor ciática, porque a dor ciática pode ser só um formigamento, uma região específica da tua perna, não precisa ser aquela dor que as pessoas pensam que é a dor para a perna toda, né? Pode ser só uma dor, não necessariamente ela necessita ser para a perna toda, ela pode ser só uma dor da nádega até a metade da coxa, ou uma dor na panturrilha, ou até um simples formigamento, sensação de entorpecimento da perna. Mas já é um aviso, né? Já é um aviso. Que começa a formigar, algo vai ficar pior. O ideal é o quanto antes tu tratar, mais rápido tu vai usufruir dos benefícios que a quiropraxia pode te trazer, né? Então, se tu deixar chegar a um ponto de uma dor crônica, já instalada há muito tempo, com um processo inflamatório muito grande, o tratamento já tem de mais longo prazo. E se tu começa a tratar no início, que tu começa a sentir os sintomas, né? Começa com uma dorzinha local na coluna, depois uma dorzinha para nádega, né, pro bumbum, e depois começa a dar uma dorzinha para a perna. Isso vai deixando, isso aí só vai se agravando. Certo. Então, quanto antes tratar, mais rápido tu consegue recuperar esses discos. Na hérnia de disco, digamos assim, o tratamento, a terapia através da quiropraxia, a gente consegue solucionar
Ou é só para uma coisa de emergente? Porque às vezes hernia de disco só com cirurgia, né? Exato. O que se tem que Depende do entender caso. é que na clínica, sempre que temos casos de hernia de disco, é requerido um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, para avaliar a quantas anda a lesão. Claro. Né? Se for uma hernia de disco, que a gente chama extrusa, que já está... É um processo que tem que ser cirúrgico. Né? Isso, já é um estágio isso nós temos terrível. Perfeita noção de que O mais elevado. nem todos os casos é que se consegue tratar. Tá certo. Né? Então cabe uma avaliação. Por isso que sempre tem o nosso primeiro atendimento, que é feita uma avaliação, demora em torno de 1 hora para te ver bem direitinho se é possível mesmo tratar ou se é necessário um processo cirúrgico. Mas olha, 85% das hérnias de disco são perfeitamente tratáveis. Nós conseguimos resultados excelentes, né? Mas... Quando se fala em hérnia de disco, enfim, a região lombar, tem um ponto certo específico onde geralmente ela aparece ou ao longo da coluna? A região mais propensa a desenvolver hérnia de disco é na região lombar, que é a parte mais baixa da coluna, né? Lá perto da bacia, onde popularmente se chama bacia, né? Já no finalzinho. Exato. Ali no finalzinho da coluna é a região mais propensa a desenvolver. Por quê? Aqueles discos ali são os que têm que suportar a maior carga. Peso do teu corpo, a atividade física que tu faça, má postura que tu tenha. Pessoas que trabalham muito tempo sentadas são bem propensas a desenvolver hernia de disco. Sedentário, então, é nem bem se fala, exatamente. Então, o que acontece? Essa região entre L5 e S1, o que é L5 e S1? L5 é a última vértebra da coluna, lá embaixo, e o sacro, que é o osso sacro lá embaixo. Essa é a região mais propensa. Ali é o ponto principal de ter. Exato. Não que tu não possa desenvolver hernia de disco em outras regiões da coluna, né? A segunda região onde mais aparece a hernia de disco é a cervical, que é o pescoço, e em raríssimos casos na região dorsal torácica, que é a região do centro das costas, até porque o disco... É mais difícil. É bem mais incomum, né? Porque é uma região que é bem pouco móvel, né? A região torácica, e tem os discos entre um osso e outro da coluna ali, eles são bem pequenos, né? Então é uma região bem pouco propensa a desenvolver hernia de disco. É mais cervical e lombar. Além de hérnia de disco e dor ciática, na quiropraxia, dá para se resolver o que com relação à questão lombar? Olha, desde uma simples dorzinha na lombar, né, um desconfortozinho lombar. O famoso mau jeito. Exatamente, o famoso mau jeito. Isso desde um mau jeito, né, até o caso de uma hernia de disco, que seria uma dor extrema, né, uma dor aguda, muito forte, né. Mas se consegue tratar desvios posturais, aumento da curvatura da região lombar, né, que gera bastante desconforto. Se consegue tratar a dificuldade de movimentação, né, se tu tem alguma restrição de movimento. Consegue-se tratar a famosa discopatia degenerativa, o que seria? É a desidratação entre desses discos da coluna. Ó, veja bem, quando tu tens uma discopatia degenerativa, a degeneração do disco, já é um sinal de que esse disco está em processo de degeneração e tu pode começar a formar uma protrusão discal ou uma hérnia de disco. Então já é um sinal vermelho ali, ó, quando aparecer uma desidratação, de que tu já tem que começar a cuidar um pouquinho mais dessa região, para que mais tarde tu não tenha um processo degenerativo maior, né? Como uma artrose, enfim. A quiropraxia pode ser usada como, digamos, não um exercício, mas enfim, uma terapia preventiva? É o que nós buscamos, né? Não deixar chegar ter o problema para depois buscar um tratamento, que às vezes pode ser... podem ser necessários alguns atendimentos, né? Algo que poderia ser resolvido com poucos atendimentos se pegar um problema no seu início, né? Então, a parte preventiva da quiropraxia seria assim, ó, é o que a maioria das pessoas acabam fazendo após o tratamento. Digamos, chega um paciente para se tratar de hérnia de disco. Sim. São necessários aí, em média, uns 6 atendimentos, tá? Após esses 6 atendimentos, que a maioria das pessoas fazem? A prevenção, que é um atendimento por mês,
ou a cada 45 dias, né? Então, se todas as pessoas, ou pelo menos quem tem um desconforto na coluna, ou agora eu vou até mudar um pouquinho, não é só na coluna, tá? A quiropraxia trata qualquer articulação, né? Mas, porque como hoje o foco, por isso eu perguntei com relação à coluna, mas pode ser mais abrangente, não tem problema. Então, assim, a gente sempre busca fazer esse trabalho preventivo, né, após o tratamento, para que não volte a ter o problema, ou para prevenir novos desgastes, novos problemas da coluna, né? Até pessoas que depois passam dos 40, 45, 50 anos têm mais propensão a desenvolver os desgastes, né? A artrose, os bicos de papagaio, né? Isso aí tudo tu pode dar uma melhorada, né? Henrique Servi, quiropraxia, hérnia de disco, dor ciática, tema do nosso Pampa Saúde. A quiropraxia, ela também serve, digamos, para outros tipos de doenças. Mas aí quando se fala a partir dos 40 anos de idade, vem a questão da osteoporose. Tem algum tipo de restrição se fazer esses tipos de tratamentos com quiropraxia em pessoas de casos típicos de osteoporose? Olha, Newton... Tem que ter algum cuidado? Não. A quiropraxia, ela tem dentro da quiropraxia milhares de técnicas, né? E elas são adaptadas para cada caso. Então, veja bem, na clínica, nós atendemos desde recém-nascidos até pessoas centenárias, né? Nós temos pacientes... Que hoje é bem comum até. Sim, muito comum. Até, inclusive, eu tenho 2 pessoas que eu atendo a domicílio, né? Porque não tem condições de ir até a clínica, pela idade muito avançada, né? E tem osteoporose, né? Lógico. Então, o que se faz? Sempre se pede uma densitometria óssea, né, para avaliação da massa óssea. E quando há presença de osteoporose, tu tem técnicas que se adaptam para essa região. Sim. Né? Claro que tu não vai fazer uma técnica que exija muita pressão sobre a região ou faça muita força, porque tu sabe que a propensão a ter uma fratura é muito maior. Né? Então, a técnica é perfeitamente adaptada para cada caso. Certo, mas essa densitometria é geralmente já para quando a pessoa avisa ou já se sabe até por uma questão de idade que pode ter esse risco, né? Exato. De ter osteoporose. Não Exato. É uma prática normal de qualquer cliente, de qualquer idade, qualquer paciente ter que fazer, né? Sempre, mas é recomendável para partir de certa idade. Exato, mas aquilo que eu lhe falei, no primeiro atendimento tu faz todo o histórico do paciente, conversa, examinação da parte física, para então tu determinar, eu acho necessário fazer um exame de densitometria, ou um raio-x, ou uma tomografia, para avaliação do problema, né? Mas o que acontece é que a maioria das pessoas já passou por diversos outros profissionais e acaba chegando no quiropraxista como uma última tentativa para... Na verdade é o melhor que podia ter sido o primeiro. Exato. Às vezes, né? Então o que acontece? A maioria das pessoas já chega com todos os exames realizados. Já sabe tudo. Exato. Do seu corpo. Exato. Então eles já chegam até com, eu tenho isso, e eu preciso isso. Né? Então, certo. A grande maioria, né? O grande índice é homem ou mulher que procura um quiropraxista? Olha, não temos. Tanto homens quanto mulheres, é bem... Não tem, então, restrição de idade, porque tu citaste desde bebê até centenários. Sim, né? Tu sabe que o que acontece na clínica é que nós começamos a tratar as mamães, né, quando elas engravidam, porque elas começam a desenvolver, ter quadros de dor, né? Eles começam a ter dor na coluna. Adaptação do corpo. Isso, e nós começamos a tratar as mulheres grávidas, e logo após o nascimento, elas trazem os bebezinhos para nós dar uma olhada na coluna. Inclusive, tem casos de bebês que são muito inquietos e choram, né? O que acontece? Às vezes, na hora do parto, é necessário rotar um pouco a cabeça da criança para que se faça, principalmente o parto normal, né? Ou que tenha que se usar fórceps, que é bem menos comum, mas no parto normal, que tenha que rotar um pouquinho a cabeça. Pode ser deslocado. Exato. O que acontece é que é bem comum... afetado a parte, né? O que é bem comum nos Estados Unidos, né? Que a quiropraxia é bem difundida nos Estados Unidos, Canadá. Os bebês nascem e já passam por uma avaliação de quiropraxia. Muito bom. Né? Para já, se tiver alguma coisinha
principalmente na cervical, que é o mais comum, né, no pescoço, já se corrige, até porque o bebê ele é muito... flexível, é fácil. Exatamente, é muito fácil de se corrigir, né? Que legal. Então, tem esses resultados bem interessantes. Certo. Vamos voltar ao tema principal, hérnia de disco e dor ciática. Isso. Na média, sim, Henrique Servi, e dentro da tua experiência, é muito demorado? Quantas sessões resolve o problema? Cabe avaliar de que maneira que está essa hérnia, né? Se ela tá comprimindo muito a região da medula, ou uma raiz nervosa, que é uma radiculopatia, né? Mas, em média, para um bom resultado de tratamento de hérnia de disco, uns 5 ou 6 atendimentos. Tá? Média de 5 a 6 sessões, seria. Isso, que são realizadas mais ou menos uma vez por semana. Tá? Em quanto tempo é uma sessão assim? Primeiro atendimento demora em torno de 1 hora, né, porque é feita toda a avaliação, né, e já se inicia o tratamento nesse primeiro atendimento. Em alguns casos não, porque daí é necessário pedir algum exame, então tu espera o resultado do exame, né, para iniciar o tratamento. Mas a grande maioria dos casos a gente já inicia o tratamento no primeiro atendimento. E sai um pouco aliviado na primeira. Já. É a grande... A menos que tenha uma inflamação muito grande, né? Então, a gente sempre explica isso aí, que se tem um processo inflamatório muito grande, o alívio vai vir a partir do segundo atendimento, né? Porque aí tu vai ter que conversar com... A pessoa tem que ter essa noção, porque senão, eu fui lá e não resolveu nada, não volta. Não é assim, né? Tem que ir lá alertar bem. Olha... Quase a totalidade dos pacientes que nos procuram já sai com um bom alívio. Certo. Né? Mas tem casos que está tão inflamado o tecido que tem que esperar, aguardar que a inflamação reduza para que tu comece a perceber o benefício. Né? E os demais atendimentos que são feitos é em torno de 30 a 40 minutos. Tá? Aquela sequência já seria com menos tempo, que a primeira mais é um conhecimento também. Exato. Então, a partir da segunda, tu já tem toda a ficha do paciente. Então, tu já parte diretamente para o atendimento, que dá em torno de 30 a 40 minutos. Né? Certo. Tem alguma restrição, por exemplo, com relação a horário, estômago cheio, vazio, enfim, para fazer a sessão ou não? Não, nenhuma. Não tem. Nenhuma. Tem pessoas que preferem fazer com... Claro, não vai sair numa churrascaria aí também, né? Exatamente. Não, tem pessoas que optam por ir com o estômago mais vazio, porque tem alguns movimentos que tu mexe com as pernas, né? Às vezes tem que deitar de barriga para baixo, claro. E tem pessoas que se sentem desconfortáveis após ter almoçado, no caso. Né? Mas não que tenha uma restrição. Se tu for almoçar e for ir para um quiropraxista, procure não comer demais, né? Mas não tem tanta restrição, não. Fique à vontade, Henrique Servi, um telefone, um endereço, um site, enfim, onde funciona a clínica. Quem quiser procurar ter mais informações a respeito da quiropraxia, pode acessar o site, que é www.quiropraxiapoa.com.br. A palavra quiropraxia, que é com X, Poa, né, de Opoá, de Porto Alegre, enfim, quiropraxiapoa.com.br. Super simples. Ali tem todas as informações, telefone, endereço. Vocês estão aonde? Endereço? A clínica fica na Avenida Mostardeiro, né, número 265, na sala 306, no bairro Moinhos de Vento. Quem quiser um telefone para contato é o 65. Esqueceu, mas enfim. quiropraxiapoa.com.br, Mostardeiro 265, sala 306. Exatamente. Volte mais vezes. Tem o celular da clínica, por que favor. Esse eu me lembro. Esse tu lembra. 8548 1007. 1007, que é o que basta. Exatamente. O celular, então, 8548-1007. Como é que é o nome da clínica? Vitapraxis. Vitapraxis, que aliás, de bom nome. Exatamente. Volte mais vezes. Muito obrigado, Nilton.